Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma paz que excede todo o entendimento. Então que essa paz esteja contigo. Amém. Amém. Que essa paz seja com todos nós. Amém. Seja com todos nós. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Versículo 12. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 12, 16. Vamos ler do 12 ao 16. Cumprimento também todos aqueles que estão lá em casa, a assistir através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Repito, um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários ou ermos e orava. Porém, apesar da procura, apesar das grandes multidões, apesar de toda a fama, apesar de toda a influência, apesar de todo o protagonismo, apesar de todo o conhecimento, apesar de todas as curas, todos os milagres, prodígios, Jesus, o nosso mestre, o nosso bom pastor, deslocava-se para lugares ermos, desertos, só, e orava. A palavra que eu quero partilhar convosco é sobre o tema Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. E se existe afirmação mais poderosa, se existe convicção mais poderosa que nós temos que ter nesta manhã, é essa. É que se Ele quiser, Ele pode. E para além de nós reconhecermos a autoridade, se Ele quiser, nós tenhamos a fé que Ele pode. Amém? Então o tema que eu quero partilhar convosco é: eu sei, Jesus, eu sei, Mestre, que tu podes, que tu consegues. Se tu quiseres, tu podes. Os irmãos todos sabem que normalmente, e a minha maior motivação é, ao pregar a palavra de Deus, ao expor a palavra de Deus expositivamente, eu quero preparar a igreja, eu quero preparar os irmãos, todos os irmãos, inclusive eu e a minha casa, para aquilo que nos avizinha, para aquilo que está próximo. E o que é que está próximo? É o fim dos tempos. É o afunilar das coisas. É o amor de muitos, tanto os de dentro como os de fora, se esfriar. É as perseguições aos cristãos aumentarem. É cada vez ser mais difícil nós pregarmos, cultuarmos a Deus. Cada vez, consoante os tempos vão passando, subtilmente o caminho fica mais estreito. O caminho fica mais estreito. Mas hoje eu quero fugir um pouco a isso, ao preparo. Ao preparo teológico, ao preparo espiritual, ao preparo emocional,
Mas eu quero hoje dar-te uma palavra de esperança para esse meio em que nós estamos inseridos e que cada vez mais se irá afunilar, irá intensificar. Eu quero trazer-te uma palavra de esperança. Eu quero trazer-te uma palavra de consolo. É que independentemente das circunstâncias pelas quais nós vamos passar, ou até já estamos a passar, você pode ter esperança. Porque você confia em Jesus. E você sabe que se Ele quiser, Ele pode. Então, com base neste texto, nós vamos aprender algo através de 2 personagens e 4 ações, acontecimentos que surgiram no decorrer deste texto. Nós vamos aprender algumas lições baseadas neste texto. Amém? Então todos nós sabemos que esta passagem está contida em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos, que de certa forma revelam aquilo que aconteceu na perspectiva destes homens. Mas eu hoje gostava de basear o texto no livro de Marcos, tal e qual como nós acabamos de ler. E porquê basearmos, fundamentarmos, aprendermos algo nesta manhã através da perspectiva de Lucas, do Dr. Lucas? Porque tendo em conta a circunstância em que este texto está inserida, neste caso, um leproso, é fundamental que na ótica de um médico nós possamos ter a verdadeira consciência do estado em que o mesmo estava, para que possamos aprender lições valiosas. Amém? Nada nem ninguém conseguiria dar um pormenor ou descrever ao pormenor senão um doutor, alguém entendido na matéria sobre a condição deste homem. Ok? Então nós podemos, na verdade, encontrar em Marcos, se você ver este texto, este acontecimento, este relato através da perspectiva de Marcos, você possa encontrar um relato mais detalhado, mais abrangente, mas no tocante à condição do homem, nada nem ninguém relata como este médico. Nada nem ninguém como alguém entendido nesta matéria. Mateus capítulo 8 dá-nos nos esclarece no tocante ao tempo, ao momento em que este acontecimento se depara. Mateus capítulo 8 fala que logo após o grande sermão do monte, logo após aquele grande evento, aquele grande culto no monte, este acontecimento se depara. Um leproso vem ao encontro de Jesus. De acordo com Marcos e Mateus, um leproso, mas de acordo com Lucas, não era apenas um leproso. A palavra que está lá era alguém que estava coberto de lepra, cheio de lepra. A lepra era visível, era evidente. Estava claro que aquele homem estava coberto de lepra. Naquele tempo, todo leproso, todo aquele homem ou mulher que estava naquela condição, para que pudesse, para além das evidências físicas, ele também era vestido de forma personalizada, vestido de trapos, para que se não fosse coberto de lepra, ok? Se não fosse evidente a lepra manifesta no seu corpo, as vestes revelavam, demonstravam, evidenciavam quem aquele homem era. Então o Dr. Lucas fala que este homem estava coberto de lepra. Mateus diz-nos que este homem adora Jesus. Ao chegar perto de Jesus, adora Jesus. Marcos diz que este homem coberto com lepra prostra-se diante de Jesus. Lucas diz que este homem coberto de lepra se prostra diante de Jesus com o rosto no chão e o adora. E o adora. Independentemente da circunstância em que ele estava inserido, o leproso, o homem que estava coberto de lepra, prostra-se, faz uma pergunta, faz um pedido, levanta um clamor junto de Jesus, onde diz: Senhor, se tu
quiseres, tu podes purificar-me. Repara a profundidade do texto. O Dr. Lucas diz que a sua pele estava coberta. E quem já sabe o que a lepra provoca, sabe com certeza que as suas orelhas, ou a orelha que ainda poderia estar no seu corpo, estava a desfazer-se. Que a ponta do seu nariz estava a cair. Que a ponta dos seus dedos já não sentia nada. Ele sabia que a sua face estava desfigurada. Mas ele não coloca diante do mestre uma postura altiva. Ele demonstra a soberania do pastor, do Messias, ao dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele coloca aqui duas hipóteses: o sim ou não. Mas existiu uma evidência: o reconhecimento. Faças ou não, porque se tu quiseres, podia não querer, podia não ser oportuno, podia não ser a vontade de Deus, mas há o reconhecimento. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Há um reconhecimento, quer faça ou não. Diz Marcos que Jesus, profundamente compadecido do leproso, do coberto de lepra, deste homem desfigurado, sujo, mal cheiroso, recusado, desprezado, Jesus diz: quero, fica limpo. Quero. Jesus, profundamente compadecido dele, quero. Mas antes disso, antes de proferir uma grande palavra poderosa, Jesus tem uma atitude, uma ação profunda. A Bíblia diz que ele tocou-lhe. Que Jesus tocou e disse: quero, fica limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo. Mas agora vai ao sacerdote, faz a oferta que a lei assim o diz, cumpre a lei que é de direito, vai junto ao sacerdote, mas também não contes a ninguém, não fales disto a ninguém. E a Bíblia diz que ele não tinha como conter tanta alegria, tanto espanto, tanta glória. E aquilo que Jesus fez na vida dele, ele quis espalhar a toda a gente. Ele não conseguiu conter o grande eu sou dentro dele, o Emanuel com ele. Ele quis dar a conhecer o Deus conosco a toda a gente. E a Bíblia diz que ele saiu a pregar, a pregoar, a comunicar, a informar, a dar testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. No livro de Marcos, nós vimos que o impacto foi tão profundo que Jesus foi impossibilitado de entrar novamente publicamente nas cidades. De tal forma tinha sido a extensão daquele testemunho. Repara, o testemunho não de um grande pregador, um testemunho não de uma pessoa com milhões de seguidores. Não estamos a falar de um testemunho com uma pessoa amada pela sociedade. Não estamos a falar de um impacto, de um testemunho de uma pessoa que era aceito por todos, amado por todos, reconhecido por todos, galardoado por todos, 300 cursos, 50 anéis. Um leproso, um mal cheiroso, um defeituoso, um escorraçado, excomungado, colocado de parte. Um pecador de acordo com a lei de Moisés. Perante a lei era considerado pecado um leproso. Foi este homem que deu grande testemunho. Foi este homem que encheu uma igreja. Foi este homem que impactou uma cidade. Foi este homem que levou milhares de pessoas a seguir Jesus. O testemunho do leproso, do incapacitado, de um desfeito, de um desfigurado. E é com base neste homem, com base nestes acontecimentos, com base no autor,
Lucas, que nós vamos aprender aqui algumas lições. Vamos ver quem era o doente. Lucas 5, versículo 12. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E tal como eu disse, Mateus e Marcos diz que somente ele era um leproso. Mas Lucas diz que ele estava cheio de lepra. E sabem que o estado deste homem, na condição que Lucas o descreve, você já foi ao médico? Onde o médico diz, isso não é nada, esteja tranquilo, tome este medicamento durante 8 dias e está feito. Mas talvez você já foi ao médico e está em estado muito avançado. Temos que tomar providências imediatamente. Vou já indicar um especialista. E você estremece, você fica doido, você desespera. Ficamos ansiosos, já não conseguimos viver. Era a condição que ele estava, em fase terminal. Sabem que neste tempo existiam mais ou menos 70 doenças de pele. 70 doenças de pele. 70. Algumas delas eram curáveis e outras eram incuráveis. E este homem estava coberto de lepra. Mas mais do que a lepra, ou o estar coberto de lepra, era a condição social em que o mesmo estava inserido. Porque hoje você apanha Covid, uns ficam em casa, outros não. Têm a sua liberdade. Já fomos condicionados a... No entanto, muitos, possivelmente, respeitaram a condição colocada. Sabem que neste tempo, para que houvesse uma identificação que ele estava leproso, a sociedade e os sacerdotes faziam questão de que ele estivesse identificado. A forma como ele se vestia era a condição que eles tinham que andar. Então ele estava, primeiro, condicionado a não poder estar no seio da sua casa. Em segundo lugar, ele tinha que ficar isolado num lugar... Escuta, se eu quero cura, eu vou tentar estar num lugar onde posso obter cura. Não pode estar mais ninguém no mesmo raio, no mesmo perímetro, no mesmo lugar que eu, senão nunca mais. Se sou no meio da doença, como é que eu vou ficar? Mas estes homens eram condicionados a estar onde todos os leprosos estavam. Se ele já estava mal fisicamente, emocionalmente, socialmente, pior ficaria. Ou estava. Então ele tinha que ficar isolado. Tal como eu disse, ele tinha que ter as suas vestes, ele tinha que estar caracterizado, identificado e vestir-se de trapos. Não era roupa Chanel, não era da Zara, não era Louis Vuitton, era trapos, rasgado. Sabem quando uma pessoa passava por um leproso? Imaginemos nós, vou passar por um leproso. Pastor, fique de pé. Perdoa, está leproso. Está coberto de lepra. A sociedade e a lei dizia que eu, ao passar e identificar o leproso, ele tinha de dizer: maldito! És maldito, seu leproso! Para que todo mundo ouvisse e se afastasse. Obrigado. Ao passar pelo leproso, imagina o impacto que isso tem nas emoções de uma pessoa. Maldito! Leproso, doente, asqueroso! Sai daqui, vai-te embora. Em quinto lugar, nenhuma pessoa com lepra podia ser tocada, porque a lepra, como todos nós sabemos, é uma doença contagiosa. Então, ninguém podia tocar, com o risco de se colocar na mesma posição. Imagina, tocas no leproso, automaticamente poderias ou não poderias, com Covid. Muitas pessoas estiveram em contacto e não ficaram com Covid. Poderia surgir que tocasse e não ficasses com lepra. Podia surgir isso, podia acontecer. Mas automaticamente, se tocasses, eras considerado a ficar isolado, longe da tua casa, vestido de trapo. Era a condição. Então o medo de estar perto de alguém era grande. Então ele vivia um grande, e de acordo com a palavra que eu pesquisei, vivia um grande ostracismo. O que significa ostracismo? Colocado de parte, colocado de lado, afastado de tudo, de todos, banido, excluído, exilado, repudiado. Havia repulsa por parte dos outros. E o que o doente sentia? Sem esperança.
olhava para o seu corpo completamente destruído, a desfazer-se, cheio de chagas. Era um morto-vivo, uma carcaça humana. E como todos nós sabemos, a lepra era considerada uma maldição, como eu já frisei. E ao considerar-se uma maldição, para além do seu emocional, a sua espiritualidade e condição espiritual era caracterizada como alguém maldito. Bem, vou-me agarrar, estou fisicamente mal, vou-me agarrar à minha fé. Vou agarrar-me ao meu Deus. Vou agarrar-me à esperança. Vou buscar... Não! Era considerado uma maldição. Estou amaldiçoado. Então não havia recursos. Não havia um caminho. Não havia uma trajetória. Não havia um alvo para o qual eu pudesse, ou o leproso pudesse, ser encaminhado. Pois tudo indicava a condição com que ele estava, leproso, às portas da morte. Então, assim como o pecado separa o homem de Deus, esta lepra separou este homem da sua família, dos seus amigos, da sociedade, de frequentar as sinagogas e de estar em locais públicos. Em segundo lugar, assim como o pecado, a lepra, nos traz insensibilidade, de certa forma cauteriza a nossa consciência, mumifica a nossa alma, torna-nos mortos-vivos. O pecado faz isso. A lepra estava a transformar este homem assim, uma pessoa insensível. Sabem que normalmente as pessoas sabiam que estavam leprosas ou doentes no seu início de contágio ou de doença? Pela insensibilidade. Colocavam a mão debaixo da água quente e não sentiam nada. Estou leproso. Eram assim que elas estavam. E o pecado faz isso connosco. O pecado torna-nos insensíveis. Em terceiro lugar, o pecado deixa marcas na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções. O pecado faz isso na nossa consciência. Debilita-nos, condiciona-nos, limita-nos, estrangula-nos. O pecado estrangula a nossa fé. Nunca te sentiste assim? Quando pecaste, queres ter fé e o poço cada vez está mais fundo, você quer vir ao de cima da água e não consegue, sente-se a afogar, quer exprimir a sua adoração, quer exprimir o seu louvor, quer exprimir a sua fé, quer experimentar a presença de Deus, mas o pecado condiciona, limita a sua alma, a sua mente, a sua consciência. Da mesma forma a lepra estava a fazer com este homem. As cartilagens desfeitas, os seus lábios, as suas narinas, a ponta dos seus dedos, completamente desfeitos. Em quarto lugar, assim como o pecado cheira mal, assim como o pecado faz com que os demais que estejam ao nosso redor sintam o mau cheiro que está através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Uma pessoa leprosa tinha a sua carne apodrecida, cheirava mal. Quantos aqui desejavam ter a experiência de abraçar um leproso? Levanta o teu braço, você que gostava de ter esta experiência de abraçar alguém que cheira mal, que se está a desfazer. A sociedade por si mesmo tem esse receio, sente essa repulsa. Este homem estava em decomposição ainda em vida. Este homem estava a chegar a um estado lastimável ainda em vida. E reparem, você já teve uma ferida, fez uma ferida, vestiu uma blusa, e aquela ferida começou a cicatrizar durante o dia que você esteve aquela blusa ou t-shirt vestida, e ela pega a sua carne. Você sabe a dor que sente, lembra-se dessa dor. Este homem vivia isso diariamente. Vivia diariamente o cheiro do pus, da infecção. E da mesma forma que o pecado mata, a lepra, neste caso, também o estava a matar. Então é neste quadro, é nesta situação, é nesta perspectiva que este paciente estava, este doente estava. Era um caso perdido na sua ótica. Não tinha esperança. Não havia uma cura.
Não havia uma vacina. Não havia um médico que pudesse curar ou dar uma viva esperança, um tratamento. Era a condição que este homem estava. Diante de uma doença progressiva. Nós às vezes ficamos doentes e dizemos, mas amanhã, se Deus quiser, estarei melhor. Este homem não dizia. Porque ele já sabia, sabe-se lá, os seus pais, irmãos ou amigos. Ele sabia que era progressivo. Ele hoje estava sem uma orelha, amanhã estaria sem as duas. Ele hoje não tinha um dedo, amanhã não tinha 2, 3, 4. Então aquilo avançava. A doença sempre com o intuito de destruir. Da mesma forma, o pecado, ele é progressivo. Ele avança, é tentador. Mas este homem olha para Jesus. E sente no seu íntimo uma faísca de esperança. Uma centelha de esperança. Ele sai da caverna, ele rompe costumes, quebra leis e vai em direção a Jesus. Sai do leprosário, que é o nome que se dá ao lugar onde este homem estava, correndo o risco de ser apedrejado, morto publicamente. Se já não chegava à condição que o corpo dele estava, as emoções espirituais estavam, ele era apedrejado publicamente. E rompendo tudo isso, tudo e todos, vai à presença de Jesus. E ele tem uma postura de adoração. Ele tem uma postura de adoração. Ele prostra-se e diz, se tu quiseres, mas ele faz mais. Ele submete-se à condição de Jesus. Se tu quiseres, tu podes fazer. Essa é a nossa condição, meus irmãos. Sejamos ricos, pobres, doutores ou analfabetos. Tenhamos os recursos, sejam quais forem. Aquele que é único, digno e poderoso para nos salvar, curar, libertar, é Jesus Cristo. Um amém bem forte, meus irmãos. Um amém. O único que tem a capacidade, de nos salvar, resgatar, curar, libertar, levantar. Escutem, mais forte ainda, reconhecer quem nós somos, independentemente da condição em que estamos inseridos. Escuta, o homem, a mulher deste mundo precisa de algo palpável para reconhecer quem nós somos. Tem um bacharelato, tem um doutoramento, tem uma profissão, tem um carro, tem uma casa, é pastor, é obreiro, tem igreja grande, já é bom. É top. O ser humano é limitado no tocante à compaixão e ao reconhecimento das pessoas. Mas nós aqui estamos a falar não só do Dr. Lucas, mas do grande doutor, o nosso Jesus. Escuta, tocou, sim eu quero, imediatamente ficou curado. E Ele pode hoje limpar as nossas feridas. Ele hoje pode curar-nos. Ele hoje pode curar a nossa carne, o nosso físico, a nossa alma, o nosso espírito. Ele pode curar a nossa fé que está débil, o nosso espírito que está adormecido. A nossa adoração que está bem afogada, estrangulada. Sabem, nós não podemos pedir a um leopardo que mude a sua forma de estar no reino animal. Nós não temos a capacidade de pedir a alguém que nasça ou que seja um etíope, por exemplo. Você consegue torná-lo branco? Consegue? Não consegue. Um angolano que negro consegue? Um inglês, um sueco. Olha para a irmã, lembrando. Consegue torná-lo escuro? Não. Mas o nosso Deus tem essa capacidade. Se tu quiseres, tu podes. Ele tem a condição, a capacidade de mudar a nossa vida, a nossa história. Quem era este médico? Versículo 12. A Bíblia diz que ele prostra-se diante de Jesus. Mateus diz que ele o adora. Mas o adora porque reconhece quem Jesus é. Reconhece que Jesus não é apenas um homem, mas de certa forma reconhece que é o Filho de Deus.
independentemente da condição, ele ainda tinha a capacidade de reconhecer Jesus. Que nunca nos falte essa condição. Escuta, estás sem nada no banco. Tens 3 meses de vida, 2 meses, que nunca nos falte a capacidade de reconhecer quem é Jesus. O desespero enche este mundo, enche esta terra. O desespero de alcançar coisas, alcançar fins, fatos, metas, sucesso. Quero chegar ao topo da minha carreira. Quero ter uma conta recheada. Quero construir a minha casa. Tudo isso é digno, mas não é o essencial. Não é a nossa prioridade. Leproso, fim de vida, desfeito, recusado, mas ele tinha aquilo que era mais precioso. Saber quem era Jesus. Reconhecer, escuta, a autoridade de Jesus. Não importa o quão caído tu estás. A Bíblia diz que este homem colocou o seu rosto no chão. E eu não sei se dá para colocar mais profundo que o rosto no chão. Só se fizer como a avestruz, colocar dentro do chão. Este homem estava na posição mais baixa. E escuta, nós só conseguimos ver. Escuta, nós só conseguimos ver a grandiosidade, a altura, o poder, a majestade do nosso grande eu sou, se nos humilharmos. Porque ao humilhar-nos, nós seremos exaltados. Mas principalmente exaltados por quem? Por quem? Por Deus. Pelo Senhor Jesus. Escuta, eu fico ao meu... Escuta, os médicos, diante deste médico poderoso, não o Dr. Lucas, o médico, o grande eu sou, o Emanuel, o Deus Todo-Poderoso manifesta na pessoa de Jesus. Eu fico a olhar para os médicos naquela altura. Uau! Estudei tanto. Já tive tantos casos. Sou tão capacitado. Estudei em tantos lugares. E somente com um toque e com uma palavra foi curado. Escuta, nós até podemos ter compaixão de muita gente, mas às vezes falta-nos o poder. Nós podemos ter muita compaixão, mas a compaixão não vai curar, a compaixão não vai libertar. O poder de Deus manifesta através de nós, esse sim vai curar. E este doutor que se chama Jesus Cristo, tinha compaixão e poder. Compaixão e poder. Então, fora de todas as possibilidades, fora de todos os limites que foram traçados aos médicos naturais, existiu um médico sobrenatural. Existiu um médico poderoso que rompeu limites, culturas, leis. Foi além de... Tocou, curou, libertou. Vai, somente vai. Para além de toda a ciência, para além de todo o conhecimento, Jesus rompeu tudo isso e fez algo poderoso. Este doutor, este médico, cura aquele homem. O que é que eu quero dizer com isto, meu irmão? Fazendo a aplicação deste texto e desta lição que nós estamos a ver. Escuta, a última palavra não está na ciência. Por muita tecnologia que ainda possa, eu falo em relação ao futuro, depois da minha geração, depois da geração dos meus filhos, pode vir a inteligência artificial, pode vir o que vier, mas nada, nem ninguém irá sobrepor o nome de Jesus, o poder de Jesus. Ninguém irá superar a promessa de Jesus. Escuta, a medicina que ainda poderá vir a existir, e a que existe, poderá prolongar os teus dias na terra, mas jamais ninguém te dará uma eternidade no céu, senão Jesus Cristo. Até podem prolongar os teus dias na terra. Você poderá vir a viver 100, 200, 300, 400, 500 anos, mas ninguém poderá garantir uma eternidade no céu. Escuta, até podem embelezar a tua cara, tirarem anos de vida, dar cor ao teu cabelo. Podes vestir as melhores roupas, mas lá em cima só entraremos se confiarmos e crermos no nosso mestre e bom pastor. Amém? A ciência na época não tinha remédio para a lepra,
Mas ele, o leproso, o coberto de lepra, o desprezado por tudo e por todos, sabia que se Jesus quisesse, ele poderia ser purificado. Se tu quiseres, eu posso ser curado. Jesus tinha compaixão, tinha poder. Jesus tinha um coração condoído, compadecido. Mas para além disso, ele manifesta a sua glória, o seu poder na vida deste leproso. E ele quer fazer isso na tua vida hoje. Ele quer curar as tuas emoções, meus irmãos. O diabo anda com setas inflamadas a cada dia, cada vez pior. Já não está nem aí para o teu trabalho. Ele já nem está aí para a tua saúde. Ele já nem está aí para o teu casamento. Ele já nem está aí para os teus projetos, os teus planos e a tua fé. Ele está a tocar cada vez mais nas nossas emoções. Por tocando nas nossas emoções, ele descarrila o comboio. Ele tira o comboio da linha. Ele despista o nosso carro. E dependendo do número de passageiros que o levarás, se as tuas emoções, sacerdote, descarrilarem, estou certo que a tua família sentirá o impacto desse descarrilo. Muitas mulheres sábias não conseguirão manter-se sábias quando o marido descarrilar. Muitos homens não conseguirão governar o seu lar se o carro se despistar. Muitos filhos poderão perder se as tuas emoções forem abaladas. Então sejamos mais sábias, mulheres. Sejamos mais sacerdotes, homens. Sejamos mais obedientes, adolescentes, filhos. Sejamos mais consagrados. Ajudemos-nos uns aos outros. Não nos desprezemos uns aos outros. A palavra de Deus diz: andem dois em dois, para que se um cair, o outro levanta. Amai-vos, ajudai-vos, edificai-vos, perdoai-vos. A tua condição pode ser terminal, mas Jesus está aqui e quer curar-te nesta manhã. Jesus quer curar-nos nesta manhã, quer nos tornar mais fortes, mais convictos, mais fiáveis. Quer usar-nos para testemunho da sua glória, do seu poder. Ele quer tocar no teu casamento, Ele quer tocar no teu emocional, Ele quer tocar a tua saúde, Ele quer curar-te hoje. Ele quer curar-te imediatamente hoje. Ele quer tirar toda a infecção, toda a dor na tua casa, no teu emocional, no teu espírito. Ele quer fazer algo maravilhoso nesta manhã. Talvez tu digas assim: mas já vai uma semana, já vão 2, já vão 3 anos com este problema. O problema constantemente dá o seu chicote no teu lombo, nas tuas costas. Tu já não te suportas a ti mesmo. Tu já não consegues olhar ao espelho. E Jesus diz-te hoje assim, diz-nos hoje assim, independentemente da tua condição: eu amo-te. Eu desejo tocar-te. Por mais contagiosa que seja essa doença, por mais impuros, o puro, escuta, o puro toca no impuro e não se torna impuro. O impuro toca no puro e o puro não se toca impuro. Quantos estão a perceber o que eu estou aqui a dizer? Sabem que no grego a palavra tocou não é muitas vezes o toque que nós damos. No grego o significado da palavra tocou não é o tocar que muitas vezes nós tocamos. Hoje desculpa, Tiago. Obrigado. Você já se deparou com algum pedinte diante de um supermercado, de um semáforo, de uma igreja, e que vê a condição dele totalmente suja? Você não sabe, um drogado, se tem hepatite, se tem sida, se tem algum problema. E escuta, isto é geral. Eu sei que no meio de nós estão muita gente que é crente, mas com certeza em algum momento da tua vida você já se deparou com uma pessoa dessas e teve receio de tocar naquela pessoa porque estava sujo, tinha medo de uma infecção. No tempo de Covid, então, nem vou citar o quantas vezes nós já sentimos isso. Medo. E até mesmo às vezes repulsa derivada da condição. Sabem? O tocar no grego, o significado de tocar no grego e aquilo que Jesus fez para com o leproso, foi nada mais, nada menos do que abraçar.
Nós olhamos para o toque de Jesus e pensamos, fica curado. Não. Jesus abraçou o leproso, o mal cheiroso, o escorraçado por todos. Ser curado, ser liberto. Vai, mostra-te ao sacerdote, dá testemunho de um milagre verificável. Dá testemunho daquilo que realmente aconteceu ao sacerdote e ser curado. Este é o toque de Jesus. Jesus não é como nós. Tem receio da sujidade, da condição. O nosso Jesus tem um amor ilimitado, indescritível, maravilhoso. Abraça, envolve. Este é o toque de Jesus. Este é o toque. E é isso que Ele quer fazer connosco hoje. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer fortalecer a tua alma, o teu espírito, as tuas emoções. Ele quer lhe dar uma cura divina hoje aqui. Chegaste aqui com dor na escola. Ele quer envolver-te. Ele quer abraçar-te. Ele quer tocar-te no grego, não como nós. Não o toque como nós. Não. Envolvimento. Comunhão. Ele quer abraçar. Ele quer que tu... Escuta. Ele quer que tu testemunhes. Sabe, era necessário, porque Jesus diz àquele homem, vai e mostra-te ao sacerdote. Muitas vezes nós vemos milagres produzidos pelo homem. Quando digo isto, digo o quê? É tomados de tantas emoções, de tanta beleza sonoplástica, é assim que se diz, Tiago? Ajuda. De tanta euforia, às vezes até de vergonha do pastor ou pregador dizer, sentes alguma coisa? A pessoa até às vezes é condicionada a dizer, não sinto nada pela multidão. Isso acontece. Às vezes ainda surgem uns corajosos e dizem, não, estou na mesma. Sabem o que eu estou a falar? Quem tem Instagram vê isso. Não, estou igual. Mas muitos são condicionados ou pela emoção, e somos muitas vezes produtores, realizadores de milagres aparentes. Mas Jesus diz, vai ao sacerdote e mostra a tua condição. Porque é o sacerdote que vai dar a carta da alforria, é o sacerdote que vai dizer que estás curado. E Jesus faz milagres públicos e confiáveis. Verdadeiros milagres. Não é um milagre produzido pelo homem. Você sai daqui debaixo de uma emoção tão grande, mas chega à casa e sente a dor na mesma. E a doença vai piorando, e você com vergonha vai dizendo que está tudo bem. Muitas vezes acaba por morrer. Mas o nosso mestre, o nosso doutor não é assim. O nosso bom pastor, ele cura e cura mesmo. E nós vimos na palavra que o surdo ouviu. O paralítico andou. O endemoniado foi liberto. O morto ressuscitou. E esse doutor que fez tudo isso no passado, quer fazer isso connosco no presente. Em nome de Jesus. Independentemente da tua ferida, da dimensão da tua ferida, Ele diz assim, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Mas depois disto, somente glorifica. Porque vai ser tanta glória do teu corpo que serão as pessoas que terão curiosidade em perguntar quem é o teu Deus. E tu vais dizer, o meu Deus é o Deus que ama um povo. É um Deus que enviou o seu Filho à cruz. Vais entrar no Uber e a primeira coisa que vais dizer não é boa tarde. É Jesus te abençoe. Vais entrar no... Não é boa tarde, não é bom dia, como está? É Deus te abençoe. Boa tarde, como está? Você vai priorizar. Você vai dar prioridade àquilo que é do reino. Você vai buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque você é um homem curado nas suas emoções, no seu espírito, na sua alma. Ele contou para toda a gente. Ele ganhou a sua carta da alforria. Ele pôde novamente entrar em casa. Porque se ele entrasse em casa com as suas vestes, filhos, mulher, fugiam dele. Jesus dá-nos isso. Duas personagens, o doutor e o paciente. Ações, o nosso testemunho. O nosso testemunho. A nossa fé. Temos que revelar a nossa fé.
E principalmente, para terminar, a consciência de quem nós somos e de quem dependemos. O fim do texto diz o seguinte: depois de tudo isso, escuta, com atenção que você vai receber muito se praticar isto que eu vou dizer. No fim do texto, a palavra do Senhor diz que Jesus se retirava para um ermo para orar. Depois de um mega culto, uma mega conferência no Sermão do Monte, onde passa as verdadeiras características de um verdadeiro cristão, as bem-aventuranças, ele desce, cura. Mas logo após a cura, não vimos Jesus, sou filho de Deus, eis que é anunciado o reino de Deus. Não, há um tempo com o Pai. A sós, quer estar com o meu Pai. A prioridade de Jesus era estar com o Pai. E você pode dizer, a prioridade de Jesus era retirar-se de perto de tudo aquilo que podia trazer ego, conforto, aconchego para a nossa alma. Podia nos elevar e até motivar, verdade? Você realiza um milagre através do poder de Deus na sua vida, você fica feliz. Verdade ou não? Você sai de um culto, sai lá para fora a gritar Jesus e quer falar a todo mundo Jesus, mas a prioridade do Messias era estar com Deus. E no versículo 17 que nós não lemos, nós vimos a consequência do que é estar num retiro com Deus. O que é participar num impacto com Deus. O que é estar numa campanha de oração. O que é ajoelhar os seus joelhos no chão e orar. No versículo 17, abra a sua Bíblia no versículo 17. Nós vimos a consciência. Nós vimos a consequência de um retiro. Nós vimos a consequência de alguém que ora. Nós vimos a consequência ou o resultado de alguém que se entrega e prioriza a presença do Pai. Independentemente do conforto que possa encontrar na rua, ele prefere estar na presença de Deus. Por isso é que nós cantamos: mais vale um dia na tua presença. Mais vale um dia na tua presença. Para fazer o quê? Para glorificar, contemplar a presença de Deus. Pois esse dia vai marcar semanas na nossa vida. Você vai passar 10 anos e vai se lembrar daquele único dia. Nós procuramos experiências nesta terra. Procuramos gravar através de fotografias, stories, Facebook, TikToks, álbuns. Queremos um álbum, um vídeo do nosso casamento. Investimos dinheiro, milhares de euros num dia nesta terra. Agora imagina o que faz um dia na presença do Eterno. Lucas 5, versículo 17. Consequência de um homem e de uma mulher que tem como prioridade a presença do Pai. Ora, aconteceu que naqueles dias estava ele a ensinar. Depois de ir para o ermo, depois de ir orar, o que Jesus estava a fazer, estava a ensinar. E achavam-se ali assentados fariseus, doutores da lei e mestres da lei. Ele não estava a ensinar qualquer pessoa. Ele não compungiu os corações de qualquer um, de um ignorante. Eram fariseus, doutores da lei, vindos de onde? De todas as aldeias. Você quer ser relevante? Seja na presença de Deus. Você quer ter significado? Esteja na presença de Deus. Você quer ser reconhecido, independentemente da lepra que carrega nos seus lombos? Esteja na presença de Deus. E todos vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Porquê? Porque ele foi para o ermo e foi orar. Nesta manhã, em nome de Jesus, você que possa colocar hoje mesmo na sua agenda a sua maior prioridade: estar junto do Pai. Você quer ser curado, quer ser liberto, quer experimentar o melhor de Deus enquanto está aqui nesta terra? Ora a Deus, esteja na presença de Deus, sirva a Deus, ama a Deus, honra a Deus, louva a Deus, culta a Deus, consagre-se para Deus, separe-se para Deus. Os milagres, os prodígios e as maravilhas não acontecem, as portas não se abrem, as comportas dos céus não se abrem. Porquê? Porque na nossa agenda existem outras prioridades senão Deus.
Deus não está na agenda. Deus está nos 5 minutos antes de comer. Deus está nos 5 minutos antes de deitar. Deus está só 5 minutos antes de escovar os dentes. Deus está só um pouco. Deus, cultuar a Deus é rotina, é sacrifício. O que as outras pessoas vão achar, o louvor a Deus, custa a sair pela manhã. Ele ensinava. Você quer ensinar? Louva a Deus. Ora a Deus. Você quer ensinar os seus filhos? Se Deus deu capacidade para Jesus ensinar os fariseus e os doutores da lei, não te vai dar capacidade para instruir o teu filho nos caminhos em que deve andar, para que um dia ele não se desvie dele. Vai com toda a certeza. Se Deus deu poder a Jesus Cristo para curar os enfermos, para libertar os cativos, não te concederá a ti? Pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-vos-á. Assim diz a palavra do Senhor.